Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós estamos iniciando o mês de setembro, um mês muito abençoado na nossa nação, como foi orado, um mês profético que possui datas importantes para nós como gaúchos, né, o 20 de setembro. E nesse mês, aqui na nossa casa, nós estamos iniciando um novo tema, e um tema maravilhoso, que é família diante do altar. É um tema poderoso, amém. Aqueles que disseram amém já estão no clima. Até o final da mensagem eu penso que todos estarão dizendo amém para uma família diante do altar. Amém. Glória a Deus. E o tema da mensagem é Vivendo em Aliança. Primeira mensagem desse mês cumpre a mim trazer o Vivendo em Aliança. Queridos, talvez você nunca tenha parado para pensar, ou nunca tenha se perguntado o que significa de fato uma aliança, ou se você está aliançado, com quem você está aliançado. Mas essa palavra, esse tema, aliança, é um tema extremamente espiritual e rege as nossas vidas em muitas áreas. Você sabia que o mundo espiritual é regido por alianças? Você já me viu pregar aqui que o mundo espiritual é regido por altares. Está no YouTube uma mensagem com esse título. Mas um altar na Bíblia, sempre que ele era levantado, era juntamente com uma aliança feita com Deus. Então, por assim dizer, nós podemos afirmar que o mundo espiritual é regido por alianças. O nosso Deus é um Deus de alianças. Amém? Glória a Deus. E espiritualmente falando, fora no teu mundo normal, espiritualmente falando, nós estamos invariavelmente aliançados ou com o Senhor ou com as trevas. Invariavelmente. Você nunca vai estar numa zona neutra. Eu e você nunca vamos estar numa zona neutra. Ou o nosso espírito está em aliança com Deus, ou o nosso espírito está em aliança com as trevas. E quando eu digo trevas, eu estou amenizando. É com o diabo e seus anjos. Não tem em cima do muro, não tem meio termo. E na nossa vida natural também tudo é regido por alianças. Você está com a pessoa que está ao seu lado porque você tem uma aliança com ela. Talvez você não tenha ainda, em nome de Jesus, feito isso diante da lei dos homens e diante do Senhor. Mas se você vive em uma união estável, ou se você está namorando, né, você está em uma aliança. Você tem uma aliança com essa pessoa que está ao seu lado. Você sabia disso? Então, e a sua vida profissional, ela é feita por alianças. As suas amizades, a sociedade se rege por alianças. Quando alianças se quebram, existem as guerras, né? Gostei muito da oração, tem que voltar lá atrás um pouco. Essa oração que a pastora fez, ela é muito importante no seguinte sentido, em todos os aspectos, mas me salta aos olhos, que houve na nossa nação um enfraquecimento dessa noção de política, de geopolítica e de civismo, desse 1 ano e meio para cá, infelizmente. Parece que esse é um assunto não palatável, né? Não vamos falar sobre isso, vamos fingir que não está acontecendo nada. Muito pelo contrário, igreja, nós devemos manter os nossos olhos abertos, amém? Nós precisamos manter os nossos olhos abertos para o que está acontecendo no mundo, o mundo aí fora. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo, amém? Então se nós não sabemos o que está acontecendo, como que nós vamos entrar lá com luz e salgar se nós não fazemos ideia do que está acontecendo? Então fecha a aparência, mas mantenha os seus olhos abertos. Veja, entenda, por vários veículos, não por veículos enviesados, né? Todos estão entendendo, eu não estou querendo ser muito específico, mas acho que todos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. O Brasil é um estado de exceção há muito tempo. Abra os olhos, queridos. Amém, fecha a aparência. Senão eu vou fazer uma pregação paralela. Voltando, queridos, então o tema dessa noite fala de aliança. Eu quero ler uma primeira passagem com vocês que está lá em Gênesis 9, versículos 11 a 16, que diz... Gênesis capítulo 9, verso 11. O contexto é: Noé está saindo da arca. Deus destrói a humanidade porque eles romperam a sua aliança lá do Éden. Eles romperam com o Senhor, caíram no pecado. O pecado se alastrou de tal forma que toda a humanidade estava corrompida e apenas Noé era íntegro nas suas gerações. E o Senhor salva Noé e sua família. Ele, sua esposa, seus filhos e suas noras, 8 pessoas, são salvos na arca pelas águas do dilúvio, após as águas do dilúvio, que simboliza, como 1 Pedro fala, simboliza o batismo. Não sei se você sabia, mas o batismo da terra foi o dilúvio. E ele é um prefácio desse batismo que nós vivemos hoje. Leia 1 e 2 Pedro, você vai entender o que eu estou falando. E na saída da arca, Noé levanta um altar. E passo a ler, versículo 11. E eu convosco, Deus falando a Noé, e eu convosco estabeleço a minha
aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que eu ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então eu me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Amém. Quantos aqui sabiam, ou quantos não sabiam que o arco-íris foi posto como uma aliança entre Deus e os homens? Pode ser sincero, se você nunca tinha ouvido essa conversa. Olha aí quantos. O arco-íris, ele está ali por um efeito natural, né? Cientificamente explicado, que é a refração dos raios solares, a inclinação, né, nas nuvens e na atmosfera, ele, como um prisma, né, ele produz, a luz branca entra e produz as 7 cores do arco-íris. Beleza. Mas nós sabemos que a Gênese, isso surgiu aqui, porque antes do dilúvio não havia chovido sobre a terra. Pasmem, mas 1500 anos a humanidade viveu sem chuva. O estado atmosférico era outro, completamente diferente. Depois do dilúvio, a chuva é inaugurada e Deus coloca uma aliança. Por que ele coloca essa aliança? Por vários motivos, mas o que eu quero me ater nessa noite, onde nós estamos falando sobre viver em aliança, e que o nosso Deus é um Deus de aliança, é que ele fez um sinal. E agora eu te pergunto, Deus, ele é esquecido? Ele se esquece das coisas? Claro que não. Por que ele diz, então eu verei quando o tempo fechar, eu verei o arco e me lembrarei da minha aliança que eu fiz com os homens? Por que ele está dizendo isso? É uma linguagem, é uma figura de linguagem falando a nós, para que nós, ao vermos aquilo, e agora para aqueles que não sabiam vai tomar outra conotação, né? O arco-íris já é lindo, no entardecer assim, quando chove vem aquele arco-íris, eu acho maravilhoso. E sabe que nós achamos maravilhoso, e isso dá uma sensação muito legal, porque é a aliança de Deus com a humanidade. Não é uma coisa sobrenatural. Tão sobrenatural que a palavra fala em Ezequiel, várias vezes, em Apocalipse também, que sobre o trono de Deus existe o arco. O arco, mesmo o arco que aparece na nuvem da chuva, está sobre o trono de Deus. Então é uma assinatura de Deus. Amém? Então Deus não tem necessidade de lembrar, é para que nós lembremos. É para que nós lembremos que existe uma aliança entre Deus e a humanidade. Amém? Nosso Deus é um Deus de aliança. Veja, você não sabia. Ou você vivia de costas para Deus. Ou você que está aqui ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ainda assim, todas as vezes que chove e aparece no céu o arco-íris, ele está dizendo para você: cara, eu tenho uma aliança contigo. Olha que loucura. Ainda que você nunca tenha prestado atenção em Deus, ou nunca tenha crido nele, ele tem uma aliança perpétua contigo. Glória a Deus. Queridos, e vamos adiante. O primeiro ponto, trazendo essa introdução acerca da aliança. O primeiro ponto que nós iremos conversar nessa noite é sobre a aliança conjugal. E eu quero iniciar essa fala sobre algo que o Senhor tem me ministrado nos últimos tempos. Eu tenho compartilhado com a minha amiga pastora Val. Veja, Deus fez uma aliança. Essa aliança poderia ser verbal com Noé, não poderia? Ele diria assim: eu e Noé temos uma relação de confiança. Logo, nós não precisamos de nenhum símbolo para representar essa nossa aliança. Nós falamos e está falado. Mas não. O nosso Deus se preocupou em criar algo tão lindo quanto o arco-íris, para que seja uma representação física nos céus da aliança entre a humanidade e Ele. Logo, por analogia, nós precisamos entender que a aliança, essa que nós usamos no nosso dedo, ela é um símbolo não só físico, mas espiritual, de uma aliança muito importante que você fez com aquela pessoa. Eu, no meu caso, 15 anos atrás, com a senhorita minha esposa. Isso aqui não é uma coisa comum, não é uma coisa simples. Logo, falo com amor e com carinho. Se você é crente e é casado e tem abdicado, tem aberto mão do uso desse anel, e eu falo porque eu tenho observado pessoas nessa igreja, crentes, casadas, que não têm usado aliança. Eu olho para as mãos das pessoas. E, querido, não faça isso. Um recado do Senhor para você: ai pastor, mas perdi. Ai pastor, mas está caro. Ai pastor, ai pastor, ai pastor.
Falo isso muito lá em casa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Querido, homem, toma vergonha na cara, compra uma aliança, bota no dedo dessa nega véia que tá contigo. E não ande sem aliança. Fecha parênteses. Por quê? Porque a aliança conjugal, veja, eu começo com Jó 31, 1 e 2. Olha o que Jó está falando aqui. Jó, no meio da sua desgraça, perdeu tudo, menos a esposa. A esposa estava dizendo para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele dizia, tu tá louca. Eles estavam num momento bem crítico. Tinham perdido todos os filhos, estavam sem dinheiro e ele doente. Mas ele fala o seguinte para os seus amigos, que de amigo não tinham nada. Ele fala assim, ó, fiz uma aliança com os meus olhos. Como pois eu fixarei a eles numa donzela? Que porção teria eu do Deus lá em cima? E que herança do Todo-Poderoso nas alturas? Olha o que Jó está falando. Cara, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como que eu colocaria? Porque os caras estavam acusando ele de tudo que é pecado. Os amigão do Jó foram na casa dele, 4 amigos. E a missão deles era identificar o pecado que ele tinha, que pudesse ter levado ele a tamanha desgraça. Esse é o comportamento nosso. Se acomete um vento norte sobre determinada família, a primeira coisa que o cara pensa, misericórdia, o que fizeram? Que tanta desgraça. Quem nunca teve esse pensamentinho julgador, né? Era o que estava acontecendo ali com o Jó e seus amigos. E ele, cara, não fiz. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como que eu ficaria olhando para a mulher dos outros, cara? Que recompensa que eu teria de Deus? Ele estava inocente. A Bíblia diz que ele estava inocente mesmo, que ele sofreu sem causa. Para quem nunca entendeu, ele tipificava Jesus, que sofreu sem causa por mim e por você. Essa é a moral do livro de Jó. Mas veja, ele era casado. E ele diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Aliança conjugal, vivendo em aliança, família no altar. O primeiro ponto que nós devemos observar, valorizar, enaltecer, sobressair, fazer um altar, fazer um memorial, levantar bem alto, usar uma aliança, para que nós ao olharmos aqui, nós venhamos a dizer, ei, 15 anos atrás acabou o Magnus solteiro. Acabou o homem solteiro, que não tinha para quem prestar contas, que não tinha para quem voltar. Graças a Deus, acabou. Porque para mim foi a maior alegria do mundo casar. Então eu dou glória a Deus que 15 anos atrás eu parei de ser mala de louco, de viver na casa dos outros, e eu ganhei, eu morava de pensionista de uma irmã, que uma bênção de Deus me recebeu na casa dela. Glória a Deus. Mas no domingo era a família deles reunida e eu lá, né? Penetra. Quando eu vim a ter a minha família, glórias a Deus, eu tenho a minha esposa, eu terei os meus filhos. A aliança conjugal é a coisa mais importante. Você pode dizer, aplauda, Senhor. Uhul. Você pode dizer, pastor, isso tu que parece que é bem casado, tá feliz, não sabe o que eu passo. Ainda assim, querido, não pense dessa forma, não pense dessa forma. Deus te deu essa pessoa na medida certa. O Senhor preparou essa pessoa na eternidade. E eu não creio em cara metade. Isso não é bíblico. Eu não creio em cara metade. Você pode errar e acertar. Deus sempre vai te dar uma segunda chance. O nosso Deus é o Deus dos recomeços. Mas a partir do momento que você entra em aliança, aquela aliança ela foi gerada na eternidade porque Deus conhece todas as coisas. E Ele tem um projeto vitorioso para a tua família. Independente de o quão atritoso existe, o quão estranho esteja a tua relação hoje. Sabe quando o casamento de um pistão no bloco ali, quantos sabem o que é isso que eu estou falando? Entra assim por um cabelésimo. O cabelésimo é uma unidade de medida que eu criei. É uma coisa muito justa, né? E se não tiver óleo, não casa. Ele vai fundir o motor. Né? Se ali onde estão bombando aquelas coisas ali não tiver óleo, vai fundir o motor. O casamento é justamente esse encaixe preciso. Isso é casar. Ah, casou, nunca estava montando um móvel, eu sou da marcenaria. E aí, quando casou é porque deu certo. Isso é um casamento. Mas ele só dá certo quando tem óleo. Vocês estão caminhando comigo? O Espírito Santo é o óleo que vai fazer com que esse casamento flua direitinho. Então pode ser que esteja fundido, ele retifica. Ele consegue ajeitar, ele faz novo. Mas quebrou o bloco, ele faz outro. Amém? Queridos, a aliança conjugal é o lastro para uma vida, para uma família no altar, que é o tema desse mês.
Então, amados, que nós venhamos a valorizar e a enaltecer, como eu digo, a Bíblia diz assim, ó, digno de honra entre todos seja o leito, seja o casamento e o leito sem mácula, porque Deus julgará os infiéis. É coisa assim, está lá em Hebreus, se não me engano. Digno de honra acima de todos seja um matrimônio e um leito sem mácula. Imagina, de honra acima de tudo, de qualquer outra aliança, é digno de honra o matrimônio e um leito, uma cama, um leito sem mácula. Todos estão entendendo o que eu estou falando, e as crianças estão no Kids. Ali existe um altar, ali é um lugar de santidade, ali é um lugar da celebração da sua aliança. E aqui eu poderia me delongar a noite inteira só nesse primeiro ponto da aliança conjugal. Aquilo que você não celebra, você perde o direito de ter. Repito, aquilo que você não celebra, você perde o direito de ter. Então alegre-se, celebre que você tem uma família, celebre que você tem uma casa, e lá no teu altar celebre com a tua esposa, porque aquilo que não celebra, você perde o direito de possuir. E eu não entendo como, porque quando a gente é jovem, o que a gente mais recebe nos gabinetes é aquele jovem, né, incendiado, e não como na nossa imersão, ele está incendiado por outra coisa, e ele quer casar, ele não quer saber onde ele vai morar, ele quer matar essa vontade, né? E aí muitas vezes, depois que casa, a gente recebe pessoas no gabinete que daí para a celebração. O que é isso, irmão? Né? Não, esse aí é uma coisa até que Jesus volte, amém? Primeiro ponto, aliança conjugal. O segundo ponto, pais e filhos em aliança. Malaquias 4, de 4 a 6. Queridos, aqui está encerrando o Antigo Testamento. Encerrando o Velho Testamento, vai ter aquele ato de 400 ou 430 anos de silêncio profético até que se levante João Batista. A última frase do Velho Testamento, a última frase escrita pelo último profeta que profetizou antes da vinda de Jesus, é a seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e os juízos. Lembrai-vos da lei de Moisés. E a lei de Moisés está escrito lá em Êxodo 34, quando Deus dá a lei, ele diz: essa é a minha aliança com vocês. Então a lei é uma aliança que foi feita lá no Monte Horebe ou Monte Sinai. Então ele está dizendo: lembrem da aliança que nós fizemos. Por quê? O próximo: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pais e filhos em aliança. Deus encerra o Antigo Testamento dizendo assim, ó: lembrem-se da lei, é a minha aliança com vocês. E eu vou mandar nos últimos dias o profeta Elias, e isso era João Batista. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas espera aí, a promessa da lei era que se os homens se desviassem da lei, então o Senhor feriria a terra com maldições. Está lá: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, escolhe, pois, a vida para que vivas. Então como é que ele diz que é necessário que os pais se convertam aos filhos e os filhos se convertam aos pais? Porque isso é o cumprimento da lei, queridos. Vocês estão entendendo? A coisa mais importante de toda aquela lei gigantesca que tem 611 tem 611 leis, preceitos, 611 preceitos. Jesus resume muito bem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então o que essa palavra está dizendo assim, ó: se não houver amor aqui e não houver amor aqui, eu virei e visitarei a terra com maldição. Mas para que eu não faça isso, eu vou mandar um profeta, e a sua palavra vai fazer com que o coração dos pais se converta aos filhos e o coração dos filhos se converta aos pais. Primeiro, para mim ter uma família diante do altar, eu preciso zelar pela minha aliança conjugal. Eu e a minha esposa, nós somos prioridade. Ouça isso, amados. Os filhos vão embora, amados. Os filhos vão embora, invariavelmente. E se eles forem ficando, você convida eles a ir. Trintou, não casou, você mudou. Repito, fez 30, não casou, dá os 30 para eles. Filho, eis que, amém, amém, vai fazer a tua vida. Ai, pai, mas eu não casei. Vai. E aí vai ficar tu e a esposa. Então, ó, essa aliança é muito mais importante que a dos filhos.
Porque senão depois vai ficar que nem a mãe da pastora, esperando a visitinha do domingo e às vezes nem vão vir no domingo. E não é nem porque não quer, moram longe. Ó. Seus filhos moram todos no exterior, né? Como é que vão vir? Então é os dois. Para não termos a síndrome do ninho vazio. E em segundo lugar, amados, é uma coisa que nós conversamos sempre, eu e minha esposa, para que nós não venhamos a ter para os outros e faltar para nós. Né? Eu sou pastor. Né? Eu amo pastorear, eu amo aconselhar, pregar, ensinar. Mas se eu falhar com meus guri, eu fracassei. Vocês entendem? Eu não posso ter para dar para vocês e estar defasado na minha casa. Porque o meu primeiro ministério é com essa galera aqui. Amém? E você tem que ter esse mesmo compromisso. Aplauda o Senhor. Coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Como que isso se desdobra, pastor? Da nossa parte, nós precisamos ser exemplo e referência para eles. Exemplo e referência, amor, exemplo de amor e de liderança. E da parte deles, obediência e honra. Isso é uma aliança entre pais e filhos aos pais. Nunca se preocupe se teu filho te ama. Não é o objetivo da coisa. Amor é uma decisão. Quando eles forem maduros o suficiente, provavelmente quando eles saírem de casa, eles vão entender o quanto eles amam. Meus pais sabem disso. Eles devem estar assistindo. Tu vai te ligar o quanto tu ama teus pais quando tu sai de casa. Até ali tu vai obedecendo. Ai, mãe, eu não te amo mais. Azar o teu, faz o que eu estou mandando. Entenderam, queridos? Não se preocupe. Ai, mas ele não vai... Não... Ele nunca vai virar as costas para ti, ele precisa de ti. Não se preocupe em perder o seu filho. Não, seja duro quando for necessário ser duro. Discipline quando for necessário disciplinar. E lá na frente ele vai agradecer a você. Aplauda o Senhor, querido. Estabeleça limites, fale a verdade, diga, filho, não, isso não. Não se faz assim, Israel. Ai, pai, não, na minha casa não. A Bíblia diz que é assim que se procede. Dentro da minha casa não. Dentro da minha casa, namorados não dormem junto. Digam amém. Vocês que têm filhos namorando, adolescentes, jovens, não seja cúmplice dos pecados dos vossos filhos. Filhos, não levem os seus pais a pecarem, nem experimenta. Ai, pai, tá chovendo, a fulaninha pode dormir aqui? Não pode. Leva para casa. Pastor, tu está sendo muito duro. Eu estou dizendo, queridos, construa cercas na tua casa. Construa cercas. Se o teu filho for acostumado a quebrar as regras, ele vai quebrar as regras quando casado. Ele vai quebrar as regras depois que ele tiver uma aliança no dedo. Ele não vai dar nem bola para essa aliança. Ele precisa ver você sendo sério com as coisas que são sérias. Ele precisa ver você sendo sério com as coisas que são de Deus. Filhos e os pais em aliança. Esse é um desejo do Senhor. Famílias restauradas. Lares restaurados. E eu vou pular mais uma vez muitos. E vamos para o último ponto. Aliança restaurada em Cristo. Quando Jesus vem, e está lá, e está nos evangelhos, mas eu quero ler Coríntios, 1 Coríntios 11, quando Jesus se senta, na noite que ele seria traído, preso e morto no dia seguinte, ele fala, eles ceiam, eles estão ali celebrando a Páscoa, pão sem fermento, cordeiro assado, um cordeiro inteiro assado, ervas amargas e vinho para tomar, uma ceia judaica, era Páscoa. E ele, com os elementos que ele tinha ali na mão, ele diz, esse é o meu corpo partido por vós. E ele pega uma taça de vinho e diz, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Semana que vem nós iremos cear aqui. E ali o que Jesus está dizendo? Sabe aquela aliança lá do Velho Testamento? Ele não veio abolir aquela aliança, ele veio corroborar com ela, ele veio cumprir, ele veio explicar. Ele disse, tudo aquilo que foi dito, na verdade é eu dentro de vocês. Eu não vou cumprir essas 613 leis se o sangue de Jesus não estiver aqui dentro de mim. Vocês estão entendendo? Quando Jesus vem, ele disse, vocês precisam se alimentar de mim, comer a minha carne e beber o meu sangue, para que essa aliança tenha vida dentro de vocês. E ele vem e ele estabelece uma nova aliança. E por que eu deixei por último a aliança restaurada em Cristo? Porque, amados, os dois primeiros pontos dessa mensagem, eles não são possíveis sem que eu, o indivíduo Magnus, o pai de família, tenha feito uma aliança profunda com Deus e com Jesus Cristo. Da mesma forma, se a minha esposa não estiver aliançada com o Senhor, nós fracassaremos na nossa aliança conjugal e nós fracassaremos na nossa aliança com os nossos filhos. Portanto, se aquilo que eu estou pregando até aqui te parece um peso, te
Tipo assim, meu Deus, meu casamento tá uma bagunça. Os meus filhos não me obedecem. Descansa. Calma. Porque se você entrar em aliança com Jesus, de dentro para fora, Ele vai começar a transformar ambas essas alianças. Ele vai começar a restaurar o teu casamento, por mais impossível que te pareça. E Ele vai começar a restaurar o teu relacionamento com os teus filhos, por mais quebrado que isso esteja. Eu falo porque eu conheço essa realidade, amados. Eu tive um encontro com Jesus. Eu já estava fora de casa, eu tinha 23 anos, já morava aqui. E na época, no ano de 2006, quando eu estava naquele primeiro amor, assim, naquela... Só quem vive para saber, né? Aquele primeiro ano que tu te converteu, assim, tu tá dando pulo. Um belo dia eu estou orando, lá no quarto dessa senhora onde eu morava de pensionista. E o Senhor me falou assim claramente, Magnus, eu tenho uma aliança contigo. Claramente. E eu parei o que eu estava fazendo e eu escrevi numa folha de papel, eu tenho uma aliança com o Senhor, e grudei na parede. Aquilo ficou quase até o casal. Acho que eu levei para casa ainda aquela folha, não sei onde é que eu coloquei. Mas aquela folha estava na parede para me lembrar, assim como o arco-íris e assim como a aliança no dedo. Eu tenho uma aliança com o Senhor. E aquilo ali começou a restaurar em mim coisas, inclusive com os meus pais lá longe. Perdões, liberação de perdão que eu precisava fazer. Restauração da minha comunhão com eles e uma preparação para o meu futuro casamento. A partir do momento que eu me encontrei com o Senhor, eu comecei a me preparar internamente para eu ser um marido e para eu ser pai. Não é possível nós nos prepararmos ou nós sermos de fato bons pais, ou nós sermos de fato bons maridos ou esposas e vice-versa, se nós não tivermos uma aliança restauradora, uma aliança profunda com Jesus. A Bíblia fala em Salmos, eu acho que é o Salmo 116, Deus faz com que o solitário habite em família. Eu sou uma prova viva disso. E eu não sei você, mas eu sei que pessoas aqui talvez sejam, como eu era quando solteiro, um jovem solteiro que ora para um dia ter uma família. Ou talvez você está louco para ter a tua família, para fugir da família onde tu mora, porque tu detesta morar com os teus pais. Independentemente de qual seja a tua realidade, a Bíblia promete que Deus faz com que o solitário viva em família. A Bíblia tem um projeto, Deus tem um projeto chamado família. Ele cria um homem solito, ele faz passar todos os animais perante esse homem, e depois que o homem nomeia todos os animais, Deus olha e diz, não é bom que o homem viva só. Não é bom. Você pode me dizer, mas Jesus não se casou. Mas o apóstolo Paulo, que é o cara que dá os melhores conselhos acerca de casamento, ele era celibatário, ele tinha o dom do celibato, mas ele tinha um dom, ele mesmo disse, quisera eu que todos os homens fossem como eu. Não precisei casar, eu consegui abrir mão do casamento pelo ministério. Mas se é para viver abrasado, então que se case. Porque 99,9% das pessoas não receberam do Senhor esse dom. Nós somos feitos, projetados para sermos uma família. Diga amém. E disse, queridos, graças a Deus e do conservadorismo que graças a Deus ressuscitou na nossa nação, amém? Né? A cultura woke na qual nós estávamos submersos, que dizia como nós devíamos nos portar, que mulher ela precisa ser empoderada, não casar, não ter filhos, né? Que o homem tem que ser um castrado, que não sabe que uma família forte com muitos filhos é feio. Quantos nunca viram isso na TV? Isso é desenhado na TV, ainda mais se você assiste Rede Globo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que quanto mais invertido a coisa, melhor. Não, a Bíblia não diz assim. E graças a Deus nós temos visto que as pessoas estão acordando e estão dizendo, epa, eu posso ter 3 filhos, posso comprar uma Kombi e ter 8 filhos, né? Amém? Quantos enxergam isso como uma possibilidade nos dias de hoje? Não é feio, não é errado ter uma família grande, não é errado. Então eu quero orar sobre você, né? Eu quero que você que está casando, você que vai se casar, né? Tenha projetos de ter uma família grande. A palavra fala, Salmo 127, que é de Salomão. Ontem eu estou estudando, eu nem sabia que esse salmo, o meu salmo, é de Salomão. Ele fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada e deitar tarde, mas seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos da mocidade. Bem-aventurado aquele que, como flechas na mão do guerreiro. Bem-aventurado aquele que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando falar com seus inimigos às portas. Entenderam o que eu falei? Falei rápido. Herança do Senhor são os filhos, eles são como flechas na mão de um guerreiro. E bem-aventurado aquele... Aljava é o bocó que vai aqui atrás. É o porta-flecha. Bem-aventurado aquele que enche a sua aljava de flechas, ou seja, aquele que tem um monte de filho, uma penca de filho. Salmo 120 alguma coisa. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
pois comerá do fruto do seu trabalho, feliz serás e tudo será bem. A sua esposa será como uma videira frutífera e os seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e verás os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Está nos Salmos, amado. A minha oliveira arrebentou esse mês. Coisa linda, enche de brotinho, cheio, não dá para contar. Assim será os filhos ao redor da mesa do homem que teme ao Senhor. Uma casa cheia, uma prole, um clã. Glória a Deus. É maravilhoso a pastora falar dessas famílias italianas com 13 filhos e 8 agregados. Os agregados eram os pensionistas, que nem eu naquela família, né? Era uma família italiana também que me recebeu, graças a Deus. Mas nos dias de hoje, queridos, ter uma família... Aí hoje de manhã minha esposa disse, nós temos uma mesa pequena na cozinha e uma mesa bonita, grande na sala. Ela disse assim, então agora, Magnus, nós vamos comer na sala todo domingo. E tu e o João vão ser os responsáveis por pôr a mesa. Eu digo, glória a Deus. Para nós criarmos ali uma solenidade, entendeu? Nós sempre comemos à mesa, sempre que podemos. Mas então nós vamos comer na sala, porque é ali que nós recebemos as visitas. Mas não, ali pode ser para a família também. Porque o almoço de domingo, ele tem que ser celebrado. Uma família cheia, um pai à cabeceira da mesa. Uma família à moda antiga que tem honra. Isso é um projeto de Deus. Glórias a Deus. Senhor, nessa noite nós te damos graças, porque Tu és um Deus de aliança, e um Deus que se preocupa, Senhor, em nos fazer viver família, em nos fazer viver em aliança. Senhor, nessa noite eu oro por casais que estão aliançados, Senhor, na eternidade e contigo. Senhor, eu oro por casais fortalecidos na sua aliança, por casamentos fortes, por casamentos restaurados, aqueles casamentos, ó Deus, que estão abalados, ou até mesmo aqueles que estão quebrados. Nós sabemos, Senhor, que não há impossíveis para você, não há possíveis para o Senhor. Então eu te peço, Deus, vem com Teu Santo Espírito e restaura, e ergue, e levanta, e estabelece os casais nesse lugar em nome de Jesus. Da mesma forma, Pai, eu oro pelas famílias, pelos pais e pelos filhos. Senhor, que essa palavra de Lucas 1,17 de Malaquias se cumpra, Pai. Inclina o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aproxima, em nome de Jesus, ó Pai, que haja uma aliança forte e inquebrável entre as famílias. Famílias no Senhor, famílias diante do altar, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus.